A capital da Tailândia, Bangkok, é uma das grandes metrópoles asiáticas mais procuradas por turistas de todo o mundo, já que possui inúmeras atrações, como por exemplo, os templos dourados, os mercados flutuantes, dentre outros. Mas o que não te mostram é que, ao cair a noite, a capital antes alegre se transforma em um local hostil, onde a lei já não é mais tão respeitada. Pois ao cair a luz natural do sol e entrar as luzes artificiais do neon, a cidade é tomada por várias atividades ilícitas. Neste vídeo vamos mergulhar fundo na vida noturna mais oculta da Ásia. Vou te mostrar lugares que o turismo tradicional evita, e com total razão. Lugares que apenas quem vive a noite mais intensamente em Bangkok conhece. Vamos falar também sobre o turismo sexual muito presente na Tailândia, e sobre o tráfico de humanos que ocorre com muita frequência em Bangkok. De pessoas que são chamadas ao local com uma proposta incrível de emprego, mas que na verdade é apenas um golpe meticuloso e que costuma pegar qualquer um que não esteja familiarizado com o esquema dos golpistas. Bem, com esse resumo talvez não muito agradável do que está por vir, eu te convido a se inscrever no canal, pois aqui eu te mostro apenas a verdade nua e crua dos países asiáticos. E já comente um oi Crisma aqui embaixo, para irmos dialogando. Bangkok, como eu havia dito, possui diversas atrações que levam qualquer turista a querer conhecer o lugar, e por isso figura como uma das cidades mais procuradas do Sudeste Asiático para se viajar. De dia, a cidade soa como um lugar civilizado, com turistas alegres passeando entre bares e restaurantes. Nada demais até então. Porém, ao cair a noite, mais precisamente depois das 11 horas, as coisas ficam mais sinistras. É nessa hora que shows de pompoarismo se iniciam. E para vocês que têm a mente mais limpa e não sabem o que é isso, bem, esses shows são protagonizados por profissionais da noite, que posam sem roupa para os homens enquanto cometem as maiores bizarrices com suas partes íntimas, como por exemplo, acender cigarros e se queimarem. Sim, esse é o nível da bizarrice que estamos tratando aqui. Bem, algumas ruas de Bangkok acabam ficando mais famosas do que outras, como é o caso de Khao San Road, que possui tanto trabalhadores mais convencionais, tipo aqueles que trabalham em barracas de comida e tal, até mesmo profissionais da noite. E bom, ainda que países asiáticos costumem ser mais combativos com a prostituição, como por exemplo no Japão, que é ilegal, na Tailândia o ato em teoria também é ilegal, mas na prática ocorrem algumas diferenças, que eu irei te falar logo após te contextualizar sobre a tal lei que proíbe a prostituição na Tailândia. No caso, a lei que eu estou falando é a de prevenção e supressão da prostituição, que entrou em vigor em 1966. A lei proibia uma série de práticas, dentre elas, solicitar ou vender serviços sexuais em público, operar ou administrar bordéis e anunciar ou promover qualquer tipo de atividade ligada à prostituição. Bom, isso tudo, é claro, só fica no papel mesmo. É tipo você achar que um bandido que mata aqui no Brasil vai ficar preso por 8 anos inteiros, só porque é o que tá na lei. A gente sabe que a realidade está longe de ser isso. E não, eu não tô comparando prostituição com homicídio, eu tô só comparando a falta de punição que ocorre nos dois casos, né? Só pra deixar claro mesmo. Bem, na teoria, a pena para quem descumprir essas leis variam de meses até alguns anos, ou apenas multas, dependendo do caso. Mas o que acontece na realidade é que a prostituição come solta em Bangkok. A maioria das garotas que tentam a vida na capital tailandesa, como profissionais da noite, costumam vir da região norte do país, ou até mesmo de países vizinhos como Myanmar, Camboja e Laos. E ainda em 2019, a instituição UNAIDS fez um estudo na tentativa de estimar a quantidade exata de profissionais da noite em Bangkok. E no fim, eles chegaram a um número aproximado de 43 mil profissionais. E bem, se você está estranhando o desenrolar dessa história, achando que a prostituição simplesmente brotou no lugar do nada, eu irei te contextualizar sobre o início dessa prática, que começou lá atrás, ainda na Guerra Fria, quando a Tailândia se aliou aos Estados Unidos, com o intuito de conter o avanço do comunismo no Sudeste Asiático. Como eu disse, tudo tem início com a aliança entre Tailândia e Estados Unidos, durante a Guerra Fria. Nessa época, mais de 50 mil soldados americanos se instauraram na Tailândia através de bases militares, que foram construídas no país pelos Estados Unidos. E bem, com essa presença massiva de estrangeiros no país, várias demandas foram surgindo. E uma dessas novas demandas foi justamente a demanda do entretenimento adulto. E mesmo a prostituição sendo proibida na Tailândia, o governo tolerava a prática para os soldados americanos, e inclusive passou até mesmo a facilitar a abertura de bordéis e comércios voltados a esse tipo de serviço, pois os Estados Unidos injetaram bilhões de dólares no país para garantir apoio logístico e militar aos soldados americanos que estavam na Tailândia, o que por sua vez enriqueceu as cidades onde os militares estavam instalados. E embora isso pareça bom a princípio, as outras cidades tailandesas que não tinham essa grana toda investida nelas ficaram para trás, dando aquele contraste forte de desigualdade, pois enquanto cidades como Udon Thani,
Korat e Pattaya iam evoluindo economicamente, vários outros locais continuavam pobres. Por conta disso, várias das garotas dessas áreas menos favorecidas viram uma oportunidade de ganhar a vida como profissionais da noite nessas cidades onde a economia já estava bombando um pouco mais. E como uma das demandas presentes era justamente a prostituição, que não requer conhecimento em nada e nem certificados, essas garotas das áreas mais pobres da Tailândia viam essa profissão como forma de escapar da pobreza e desigualdade social que o país estava sofrendo nessa época. E em consequência a isso, esse mercado da prostituição foi criado e segue em pé até os dias atuais. Estima-se que os turistas que vão ao local apenas para usufruir das profissionais da noite chegam até mesmo à casa dos milhões, assim movimentando uma boa parcela da economia do país. Uma outra coisa que também abala a imagem da capital tailandesa é que Bangkok é o local onde o tráfico humano ocorre com maior frequência, pois como se trata da capital do país, Bangkok é o local onde os turistas mais costumam desembarcar ao chegarem na Tailândia. É tipo aqui no Brasil, né? Geralmente eles desembarcam ou em São Paulo ou no Rio de Janeiro. Então na Tailândia seria Bangkok. Ou seja, é o lugar perfeito para contrabandistas atuarem como traficantes de pessoas estrangeiras. Além disso, a capital é o lugar com a maior concentração de pessoas do país, tendo 10 milhões de habitantes. Portanto, os bandidos conseguem se infiltrar no meio dos civis mais facilmente. Bangkok geralmente é usada mais como o ponto de espera mesmo. No caso, a vítima é direcionada ao local, seja de forma espontânea por acreditar que está entrando em um país a trabalho, ou até mesmo forçadamente, quando a vítima em questão está entrando na Tailândia após ter sido raptada em um outro país. E claro, como Bangkok é um lugar de intenso movimento, os bandidos até podem atuar mais na manha, sem serem pegos, né? Porém, obviamente, a chance da casa cair, caso eles continuem atuando nesse local, é grande. Então, para evitar toda e qualquer dor de cabeça, os contrabandistas levam as vítimas para as áreas rurais da Tailândia, onde a vigilância policial já não é tão forte, dificultando que as vítimas possam ser libertadas posteriormente. Mas, claro, existem também casos onde a vítima chega na Tailândia, mas são transportadas para países vizinhos e mais pobres, como por exemplo Myanmar ou Camboja. Bom, é claro que nenhuma pessoa em sã consciência sairia de seu país de origem para ser escrava lá no outro lado do mundo, na Ásia. Então, cabe aos bandidos darem um jeito de convencer as suas vítimas. E nesse jogo, qualquer coisa é válida, contanto que os bandidos tenham o que eles buscam no final. E no caso, os bandidos costumam mirar em pessoas de países mais pobres, oferecendo vagas de emprego bem remunerado. E como as pessoas desses países pobres já estão em uma situação difícil, muitos acabam caindo no golpe acreditando que estariam indo a um país bom para trabalhar e receber bem mais do que elas receberiam no seu país de origem. Na real, acreditando não, né? Eles vão trabalhar mesmo, tipo 14, 15 horas por dia, e sem receber. Mas além do apelo financeiro, os bandidos também usam a paixão como forma de enganar suas vítimas. No caso, os bandidos, eles usam perfis falsos na internet e começam a conversar com pessoas de fora, até conseguir convencer a vítima a ir visitá-los na Tailândia em algum momento. E claro, quando eles chegam lá, as vítimas são abordadas e ameaçadas por homens armados, que depois as levam para o local onde irão ser escravizadas. Inclusive, para fazer o roteiro desse vídeo, eu tava vendo umas matérias aí de uns brasileiros que foram para Tailândia depois de serem enganados por golpistas. E essas pessoas que caíram no golpe, elas eram forçadas a administrar esses perfis falsos para atrair mais vítimas ainda. Então, assim, as pessoas que caíram no golpe tinham que dar o mesmo golpe do qual elas caíram em outras pessoas. Pois é, né, mano? Os caras são gênios. Do mal, mas são gênios. E bem, antes mesmo da vítima ser informada sobre o golpe que acabaram de cair, os bandidos dão uma desculpa lá pra pegar os documentos dela. Eles dizem que é apenas para registrarem a pessoa na empresa e tal, quando na verdade eles só fazem isso para deixar as pessoas na condição de indigente, dificultando ainda mais as vítimas caso elas consigam fugir. Até porque, sem o seu passaporte, você demorará muito para conseguir deixar o país, pois, né, você vai ter que explicar exatamente o que aconteceu, e isso pode levar um tempo. E além do mais, como as pessoas que caem nesses golpes costumam ser mais humildes, eles claramente não possuem nem mesmo condições financeiras de retornarem ao seu país de origem, ou seja, eles não têm mais passaporte e nem mesmo dinheiro para deixar a Tailândia. Pois é, né, os golpistas eles quebram as pernas das vítimas, né, mano, pra não conseguir escapar. Às vezes quebram até de forma literal. Como eu disse lá atrás, os contrabandistas costumam mirar nos países mais pobres, e justamente por isso o Brasil é um alvo perfeito, embora não seja um dos países com o maior número de pessoas contrabandeadas. Geralmente eles ficam mais pela Ásia mesmo. Mas bem, o caso que eu irei trazer aqui pra vocês aconteceu com uma brasileira mesmo, chamada Natália. E como eu mencionei antes, os golpistas se passaram por donos de empresa e disseram que iam contratá-la para trabalhar em call center. Detalhe, ganhando $1.500 em call center. Mas chegando na Tailândia, ela já ficou mais atenta, né? E mandou mensagem pra mãe dela avisando que se elas perdessem contato, é porque alguma coisa mais séria aconteceu. Só que o que deixa a história um pouco mais embaçada é que o próprio pai dela já havia notado algo estranho na proposta de emprego, antes mesmo da Natália sair do Brasil.
Mas é aquilo, né? Os golpistas sabem bem como vender sonhos. E a garota acabou caindo nessa ladainha, né? De viver na capital de um país asiático ganhando em dólar. Então, né? Os golpistas não precisaram fazer muito pra convencê-lo. Porém, assim que ela chega no local, a Natália e um amigo dela, que também foi levado, né? Porque a Natália, ela viu a proposta de emprego e resolveu levar um amigo dela também. Então foram os dois, né, pra esse emprego entre aspas. E assim que eles desceram no aeroporto, eles são recepcionados por homens armados, que levam eles para Myanmar, um país vizinho da Tailândia. Lá, a Natália e um grupo de mais 14 brasileiros são confinados em uma área de prédios, construído pelo crime organizado. E lá o trabalho dela e dos outros brasileiros consistia em administrar perfis falsos, para entrar em contato com vítimas americanas, com o intuito de convencê-los a investir o dinheiro deles em certas criptomoedas, pelo menos na teoria, pois na prática esse dinheiro acabava indo para os próprios golpistas. E bem, no fim de tudo, a Natália conseguiu voltar pro Brasil. Depois de toda uma burocracia lá, até o Itamaraty entrou no meio, e conseguiram negociar, né, com os contrabandistas. Mas é aquilo, né, o terror passado provavelmente não será esquecido tão rápido. Bom, caso você tenha chegado até o final do vídeo, não se esqueça de comentar o que você achou de conhecer um pouco mais o lado sombrio da Tailândia. Bora discutir esse assunto aqui embaixo, e te vejo no meu próximo vídeo.